Neste vídeo, nós vamos usar as propriedades das potências em uma resolução de exercício. Só que neste exercício, nós vamos compreender um pouquinho a relação que existe entre as potências fracionárias e os radicais, tá? Então, para isso, nós vamos usar bastante esta propriedade aqui, ó, da potenciação, em que nós transformamos um radical em uma potência ou uma potência em um radical, ok? Então vamos lá. Verificando primeiro o nosso valor aqui. Então eu tenho 3, raiz quadrada de 3, vezes a raiz cúbica de 8, tudo isso dividido pela raiz sexta de 243, ok? Muito bem. Então vamos verificar como é que nós vamos resolver esse probleminha aqui. Sempre nós devemos começar de dentro para fora a resolução. O que eu quero dizer quando eu falo de dentro para fora? Eu estou falando mais ou menos nisso aqui, ó. Primeiro nós vamos ter que resolver essa raiz cúbica de 81. Na prática, o que nós estamos fazendo é procurando um número que, se multiplicando 3 vezes, dá 81. Em alguns casos, nós encontramos o valor diretamente. Outros casos, nós não encontramos uma raiz, então nós usamos uma raiz aproximada. Essa raiz aproximada, nós podemos utilizar, neste caso aqui, com a decomposição do 81. Como é que nós fizemos isso? Então, nós vamos pegar o 81 e vamos decompor esse valor. Como 81 não é um número par, então eu não posso começar dividindo por 2. É um múltiplo de 3 o 81, por isso eu vou dividi-lo por 3. 81 dividido por 3 é 27, dividindo por 3 vai dar 9, dividindo por 3 vai dar 3 e dividindo por 3 vai dar 1. O que isso significa? Significa que escrever 81 é a mesma coisa que escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, é a mesma coisa que escrever 3 elevado à quarta potência. Só que eu quero que vocês compreendam também o seguinte, olha só. Eu posso escrever 3 elevado à quarta potência, ou então eu posso escrever 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. E nós já vamos entender por que é que nós vamos usar, ao invés de 3 elevado à quarta, 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. Antes disso, vamos colocar aqui o nosso valor. Então, eu tenho 3, a raiz cúbica, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. Percebam o que está acontecendo agora aqui, ó. O que eu estou fazendo, na verdade, e é por isso que, na verdade, eu dividi, eu separei, eu fatorei esse 3 elevado à quarta em 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. Por quê? Porque eu posso extrair a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Por isso, eu não posso extrair a raiz cúbica de 3 elevado à quarta potência, então eu fatorei esse em 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1, justamente para que eu consiga depois tirar esse 3 de dentro da raiz. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuando aqui embaixo. Quero que vocês percebam que eu tenho raiz sexta de 243. Na prática, eu estaria procurando um número que, se multiplicando 6 vezes, desse 243. Tá? Então, como eu falei antes, às vezes existe uma raiz exata e às vezes não. Para isso, eu vou pegar o 243 e vou utilizar também da decomposição. Então, vamos lá. Aqui do ladinho. Então, vou pegar o 243 e também vou decompor. Dividindo por 3, quanto que eu tenho aqui? 81. Dividindo por 3, olha ali, mesma coisa que lá embaixo. 27 por 3 dá 9,
por 3 dá 3 e por 3 dá 1. O que isso significa? Significa dizer que escrever 243 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 elevado à quinta potência. No outro eu precisei fatorar. Nesse aqui eu não vou precisar. Por quê? Porque eu vou ver que o índice, ou seja, esse númerozinho aqui, ó, que está em cima do radical, ele é 6. E também, daqui a pouquinho, nós vamos compreender por que é que nós optamos por não fatorar ele. Então, vamos lá. Isso significa que eu tenho aqui uma raiz sexta de 3 elevado à quinta potência. Ok? Como eu falei, sempre nós vamos resolver de dentro para fora. Eu quero que vocês compreendam que eu posso extrair uma raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Na verdade, eu estou simplificando o radical com o índice. Percebam, este número aqui vai sair da raiz. Agora, esse 3 elevado a 1, não. Porque 3 elevado ao cubo é 27 e raiz cúbica de 27 é 3. Agora, não existe uma raiz raiz cúbica de 3. Na verdade, a raiz cúbica de 3 é um número irracional. Então, por isso que esse outro 3 que está aqui, ó, esse 3 elevado a 1, ele permanece dentro da raiz. Vejamos aqui o que vai acontecer. Então, vou colocar aqui embaixo. 3 raiz quadrada de 3 vezes. Atenção, esse 3 elevado ao cubo, a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 3. Então, esse 3 saiu da raiz. Vezes, esse raiz cúbica de 3 permanece ali dentro. Daqui a pouco nós vamos ver o que nós vamos fazer com este número. Na verdade, vamos usar uma propriedade da potenciação, tá? E aqui, por enquanto, vamos deixar 3 elevado à quinta potência. Pois bem, agora, meus amigos, aqui dentro eu não consigo mais resolver porque, como foi falado, eu não consigo extrair a raiz cúbica de 3, dá um número irracional. E é aí que eu vou usar uma propriedade da potenciação. É aí que eu vou usar essa propriedade. O que diz a propriedade? A propriedade diz que se eu tenho um radical, eu posso transformar num expoente fracionário. Vejam como isso vai acontecer. Então, vou ter 3 raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes. Agora, chamo a atenção para vocês como que eu vou extrair e como eu vou transformar isso ali numa potência. Vejam, eu tenho uma raiz cúbica de 3. Quero que vocês percebam comigo que em cima desse 3 existe o expoente 1. E olha o que acontece aqui, ó, na propriedade da potenciação. Vejam, o número que na verdade é o expoente do 3, ele vai virar numerador. O que é índice vira denominador. Então, vejamos como é que vai ficar isso aqui. 3, percebam, o expoente vira numerador. O índice vira denominador. Então, escrever raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 1/3. É a mesma coisa, ok? Pois bem, vejamos agora o que vai acontecer aqui. Ó. Existe até uma regrinha para isso, tá? Só para mostrar aqui para vocês. Ó. A gente diz assim, um macetezinho. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Ou seja, esse cara que está aqui dentro, bonitinho, escondido do sol, ele vai lá para cima no sol. Esse cara aqui que está no sol vai para a sombra. Então é por isso que a gente diz que, ou usa esse macete aí, que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Voltando aqui ao nosso radical, então eu vou ficar com 3 elevado a 1/3.
sobre a raiz sexta de 3 elevado à quinta potência. Continuando a nossa resolução, nós vamos perceber aqui, ó, que aqui dentro, nesses valores aqui, eu posso trabalhar. Por quê? Porque aqui existe um expoente 1 e aqui um expoente 1. Então, pela propriedade da potenciação aqui em cima, da multiplicação de bases iguais, eu posso somar os expoentes. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer agora na continuação do exercício. Então, eu tenho 3 raiz de... Preste atenção, ó. Conserva a base e soma os expoentes. Quais são os expoentes? 1 mais 1 mais 1/3. Essa conta eu vou resolver aqui, ó. 1 mais 1 mais 1/3. Nós podemos somar 1 mais 1 que vai dar 2, né? Então vai ficar com 2 mais 1/3. Aqui nós vamos precisar lembrar da nossa matemática lá básica, né? Que nós não podemos somar ou subtrair diretamente duas frações que têm denominadores diferentes. Eu preciso lembrar que embaixo desse 2 existe o número 1. E então eu vou somar 2 sobre 1 mais 1/3. Quando eu tenho frações com denominadores diferentes, o que eu vou fazer? Eu vou achar o famoso mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor valor que é múltiplo de 1 e de 3 ao mesmo tempo. Neste caso, meus amigos, fica fácil, porque o menor múltiplo de 1 e de 3 ao mesmo tempo é o próprio 3. E aí nós precisamos lembrar de outro passo aqui para resolver. Eu pego o mínimo, divido pelo número que está embaixo e o resultado eu multiplico pelo número que está em cima. Em todas as frações, nesse caso nós temos 2. Então vamos lá. Ó. 3 dividido por 1 é 3. E 3 vezes 2 vai dar 6. Mais. Vou fazer isso com a segunda fração também. Mesmo procedimento. 3 dividido por 3 é 1. E 1 vezes 1, 1. O que significa isso? Que se eu somar 2 mais 1/3, o resultado é a mesma coisa que a fração 7/3. Pronto. Agora eu tenho o novo expoente e posso voltar para resolver o meu probleminha aqui. Então, vou colocar aqui embaixo raiz sexta de 3 elevado à quinta potência. Vamos lá? Então, ó, 3 raiz quadrada. Agora eu tenho 3 elevado a quanto? Elevado a, vamos relembrar aqui, 7/3. Então, eu tenho um 7/3 aqui. Dividido por... Veja, eu vou transformar esse radical também numa potência. Então, a base é 3. Agora, veja bem. Quem está na sombra vai para o Sol. E quem está no Sol vai para a sombra. O expoente vira numerador, o índice vira denominador. Então, agora, igual. Vejam. Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma raiz quadrada de 3 elevado a 7/3. Eu vou aplicar a mesma propriedade que eu tinha de transformar um radical em uma potência. Então, isso significa que eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3 elevado a... Quem está na sombra vai para o Sol, então vai ficar 7/3 dividido por... Eu tenho que lembrar que se é uma raiz quadrada, que existe um índice 2. Então, esse 2 vai para o denominador. Dividido por 3 elevado a 5/6. Ok? Então tá. Vejam, aqui em cima,
Vamos só destacar aqui, ó. Eu tenho uma divisão e essa é uma divisão de frações. Esta divisão de frações eu vou resolver aqui do ladinho novamente também. Todos os passos bem detalhados aqui para ficar bem claro. Tá? Então veja, eu tenho 7 terços dividido por 2. Isso é uma divisão de frações. Por quê? Porque embaixo desse 2, que é um número inteiro, existe o número 1. Mas como eu resolvo uma divisão de frações? Em uma divisão de frações, eu conservo o numerador, ou seja, 7 terços, e multiplico o denominador, só que invertido. Ao invés de 2 sobre 1, vai ficar 1 meio. E numa multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. 7 vezes 1 é 7 e 3 vezes 2 é 6. Certo? Então, 7 terços dividido por 2 é a mesma coisa que 7 sextos. Estamos preparados agora para voltar para a nossa resolução. Vamos lá, então. 3 vezes 3 elevado a 7 sextos dividido por 3 elevado a 5 sextos. Certo? Muito bem. Agora, o que acontece aqui em cima? É uma multiplicação de bases iguais, né? Mas o que eu posso fazer antes, por exemplo, é fazer essa divisão aqui, ó. Tenho divisão de bases iguais. Então, o que eu faço aqui? 3 vezes, olha a divisão de bases iguais. Conservo a base e vou subtrair os expoentes. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Então, eu vou ficar com 3 vezes 3. E agora? Numa divisão de bases iguais, numa subtração de frações com denominadores iguais, é mais fácil. 7 sextos menos 5 sextos. Conservo o denominador e subtraio os numeradores. 7 menos 2 é... 7 menos 5 é 2. Percebam que eu posso ainda, numa fração, simplificar. E eu posso simplificar a qualquer momento. O que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui vai ficar, na verdade, 1 terço. Olha só, multiplicação de potências com bases iguais. Em cima desse 3 existe o número 1. Na multiplicação, o que eu faço? Conservo a base. Então, vou escrever aqui. Conservo a base e somo os numeradores. E vamos fazer a nossa próxima etapa aqui. Então, vou ficar com 1 mais 1 terço. Na adição de frações com denominadores diferentes, eu vou encontrar o mínimo múltiplo com 1. Lembre-se que embaixo desse 1 existe o número 1. O mínimo, novamente ficou fácil, porque o mínimo entre 1 e 3 é o próprio 3. Farei todo o procedimento. Pego o mínimo, divide pelo número que está embaixo e o resultado multiplica pelo número que está em cima. Então, vejamos. 3 dividido por 1 é 3 e 3 vezes 1, 3. Mais, fazer a mesma coisa com a segunda. 3 dividido por 3 é 1 e 1 vezes 1, 1. Então, o resultado disso aqui é 4 terços. Volto lá para a minha expressão e vou escrever 3 elevado a 4 terços. Acabou aqui? Não.
Eu vou transformar agora isso aqui em um radical, para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Lembrando sempre que quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então, a raiz, o radicando aqui é 3, e agora nós fizemos o seguinte, ó. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Isso que nós vamos fazer. Então, aqui fica o 3 e aqui fica o 4. Ok? Agora vejam outra coisa que dá de fazer aqui, ó. Eu posso fatorar esse 3 elevado à quarta potência para simplificar. Então, eu vou ficar com raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência, certo? Agora, o que eu faço? Eu posso simplificar esse 3 com o índice, porque raiz cúbica de 3 elevado ao cubo é 3. Então, esse 3 que está aqui sai da raiz. Vou ficar com 3 raiz cúbica de 3. E esta aqui, finalmente, é a nossa resposta. Então, lá de cima, de toda aquela confusão que a gente tinha lá, raiz é 3, raiz quadrada de 3, vezes raiz cúbica de 81, sobre raiz sexta de 243, ao simplificar e usar todas as propriedades, sobrou 3 vezes raiz cúbica de 3.